O teste de força muscular é uma tentativa de determinar a capacidade que o indivíduo tem de contrair um músculo ou um grupo muscular de forma voluntária, onde o terapeuta pode ter a ciência do grau de fraqueza muscular que aquele paciente se encontra e que muitas vezes é resultado de doenças, lesões ou do desuso, ou seja, da imobilidade daquele segmento. Para isso, são dispostos graus, onde a graduação 5 consiste em uma força muscular normal, a graduação 4, uma força muscular boa, a graduação 3, uma força muscular regular, a graduação 2, uma força muscular fraca, a graduação 1, uma força muscular resquício e a graduação 0, um músculo sem atividade. Para entender melhor, vamos para a prática. Nesse vídeo, foi testado apenas um membro ou segmento, ou do lado direito ou do lado esquerdo, por questão de logística do vídeo. Mas você, avaliador, que irá realizar esse teste com seu paciente, deve ter ciência de que ele é um ser completo, ou seja, a realização desse teste tem que ser feita tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Olá, meu nome é Rossana e eu vou estar agora fazendo o teste de força muscular para flexão e hiperextensão do ombro. Para isso, o paciente deve estar sentado com a coluna ereta e os braços ao lado do corpo. E então, a gente ensina o movimento para o paciente. Agora faça sozinho. Nisso, detectamos que a paciente ela tem grau 3 de força. Se ela fizesse um movimento incompleto, seria grau 2. E agora vamos testar o grau 5 e 4 dela. Para isso, o ombro deve estar em 90 graus e vamos fazer uma resistência na parte distal do braço. Vem aqui. Então, paciente, para isso, pode ter força para baixo e você vai tentar deixar o braço reto aí, com força para cima, ok? Não deixa baixar, não deixa e vai. Nesse caso, o paciente foi grau 5. Se ele não resistisse à minha resistência, né, à minha força, eu colocaria ele, não resistiria a ele com força de máxima. E se ele não resistisse, seria grau 3. Se resistisse, seria grau 4. Agora vamos tratar o grau 2 de ombro. Para isso, vamos precisar de uma superfície lisa para poder fazer isso na posição que permite a gravidade dos músculos. Para isso, vamos precisar de superfície, como eu falei, talco e ritual. Com a flexão de ombro, iniciamos o movimento com a hiperextensão dele. Então, a paciente tente movimentar o ombro para frente. E isso comprova o grau 2. Se o paciente não conseguisse fazer esse movimento, aí teríamos o grau 1 dele, que é a palpação. Nesse caso, são as fibras anteriores do deltoide, que fica aqui. E para fazer o movimento de se mexer, vai fazer o movimento de flexão. Ok. A
Agora vamos explicar a medição do grau de força para hiperextensão do ombro. Para isso, o paciente tem que estar entre cúbito ventral, os braços ao lado do corpo e cabeça, a face da verdade curada, contralateral ao ênfase de estômago e testando. Nesse caso, o paciente vai ter o máximo que puder desse movimento de hiperextensão. Tenta colocar uma mão no teto, sem entrar no teto, tá bom? E eu vou segurar aqui o ombro para não haver pulsação na frente. Vai. Bem. Ok. Ela conseguiu manter contra a gravidade, então ela tem esse momento de grau 3 de força. Agora vamos testar o grau 5. Para isso, vamos fazer resistência na parte distal do braço dela. Então, o braço que vai ter que levantar, certo? E tentar manter esse braço levantado. E lembra de sempre tentar deixar o ombro aqui na toalha, tá bom? Vai, 1, 2, 3 e... Com bastante dificuldade, ela conseguiu vencer a resistência máxima e consolida ela como um grau 5 de força muscular, nesse caso, que são os deltoides posteriores. Se ela não conseguisse resistir a essa força máxima, a gente tentaria novamente no força máxima, e se ela conseguisse seria grau 4, e se ela não conseguisse seria grau 3. Grau 2 de força muscular da hiperextensão de ombro, o paciente ele tem que estar entre o cúbito lateral com o membro da intestável do lado de cima. Então, nesse caso, a gente vai novamente a superfície lisa do talco da toalha. O braço do paciente deve estar em flexão de ombro e você tem que tentar o braço da trás, ok? Nesse caso, se o paciente conseguir realizar um movimento, ele tem um grau 2 de força muscular. Bom, agora estarei vendo o grau de força no movimento de abdução do ombro. Primeiramente, a paciente tem que estar sentada, em posição ereta e com a cabeça centralizada para frente. Seu braço tem que estar ao lado do seu corpo. Bom, agora eu pedirei para o paciente fazer o movimento em que seu braço chegue até o maior que ela conseguir, sempre que o seu ombro se mexa. Eu vou fazer primeiro passivamente, aí depois pedir para fazer conta própria. Eu quero que você faça esse movimento aqui, paciente. Tudo bem? Pode fazer. Como vocês puderam ver, a paciente conseguiu fazer o movimento sem que eu ajude, contra a força da gravidade. Ou seja, ela é grau 3. Agora estarei testando o grau 5, onde a paciente faz o movimento e eu aplicarei uma força na parte distal do ombro dela. Poderia fazer de novo. Agora eu vou aplicar a força na parte distal do seu ombro e você não pode deixar com que eu faça o movimento, tudo bem? Tá. 1, 2, 3 e força, força, força. Vai fazer. A paciente conseguiu resistir à minha força, ou seja, ela é igualzinha. Caso ela não resistisse, eu tentaria aplicar uma força submáxima. Aí, se ela resistisse, seria grau 4. Mas se ela não resistisse, seria grau 3, já que ela conseguiu resistir à força de gravidade. Bom, caso a paciente não tenha conseguido fazer o grau 3, resistindo à gravidade, eu então tentarei fazer o grau 2, onde eu minimizaria a gravidade. A posição para minimizar a gravidade seria a posição de cúbito dorsal.
dorsal, como vocês estão vendo aqui na imagem. Bom, agora eu pedi para que a paciente afaste seu braço do seu tronco. Eu devo esse paciente. Como vocês puderam observar, ela conseguiu sim afastar o seu braço do seu corpo, ou seja, ela tem grau 2. Mas caso ela não tivesse grau 2, eu tentaria testar o grau 1, onde eu paparia o deltoide dela. Caso sentisse alguma contração, aí seria grau 1. Se eu não sentisse nenhuma contração, seria grau 0. Grau 2. Para testar grau 2, o paciente deve estar de frente para uma superfície que permita ao navegador estar a nível do ombro, deve estar sentado, de preferência em uma cadeira com encosto, com o tronco ereto e com a cabeça centralizada. O paciente você irá realizar o seguinte movimento: você irá deslizar o seu membro superior para trás sobre a superfície. Ok? Realize o movimento. Ok. Caso o paciente não consiga realizar o movimento, deve estar grau 1. O paciente irá realizar o movimento. O paciente irá realizar o movimento anterior, porém agora o terapeuta deve avaliar a contração muscular das fibras posteriores do deltoide, enquanto o paciente tenta realizar o movimento. Deixa eu repetir. Paciente, tente realizar o movimento. Força. Ok. Caso haja contração, deve ser atribuída ao paciente grau 1. Caso não haja contração, deve ser atribuída ao paciente grau 0. Olá! Agora nós estaremos realizando o teste de força manual do movimento de adução horizontal do ombro. Eu, terapeuta, devo estar do lado da minha paciente, ok? Bem do lado aqui ao tronco dela para poder realizar a ação do teste. Como deve estar posicionada a minha paciente? Ela deve estar deitada em decúbito dorsal sobre a maca ou alguma superfície que a permita estar nesse decúbito. Cabeça centralizada. Eu posso também colocar uma alcocheadinha, uma almofada ou uma toalhinha aqui na cabeça dela para que ela se sinta mais confortável, tudo bem? Para a realização do teste. E eu escolho o membro que eu quero iniciar, se é o direito ou o esquerdo. Eu vou começar com o ombro esquerdo da minha paciente. Ela
deve estar com o ombro abduzido em 90 graus, bem como seu cotovelo deve estar flexionado também em 90 graus em uma posição neutra, ok? Sem fazer a rotação medial ou a rotação lateral. Posiçãozinha neutra. Como deve ser o comando para essa paciente? Antes de nós iniciarmos o movimento passivo. Essa mãozinha aqui, ela tem que tentar encostar no outro ombrinho dela, que no caso é o ombro direito. Vamos então fazer o movimento de forma passiva. Tudo bem, paciente? Observe aqui. Tudo bem? Agora que nós realizamos o movimento de forma passiva, eu vou pedir que a paciente realize-o de forma ativa. Você entendeu, paciente? Comando? Tentar encostar sua mãozinha no outro ombrinho. Pode fazer, por favor? Isso, muito bem. Aqui nós vimos que a paciente ela consegue ter uma amplitude de movimento boa contra a gravidade. Então a gente diz que essa paciente ela tem grau 3 de movimento, ok? Onde ela consegue realizar esse movimento, ter essa força necessária para realizar esse movimento quando ela está contra a gravidade. Agora que eu já vi que essa paciente é grau 3, o que a gente faz? Verifica o grau 5, que é onde eu vou colocar uma força máxima, que é uma resistência, para tentar desfazer o movimento dessa paciente. E eu quero ver se ela tem força suficiente para conseguir segurar esse movimento. Tudo bem? Vamos lá. Paciente, agora, eu vou já colocar você no movimento, que eu já vi que você tem a amplitude desse movimento, e eu vou aplicar uma força, ok? Bem aqui na região distal do antebraço dessa paciente, ok? Próximozinho à mão dela aqui. E aí eu vou aplicar essa resistência e eu quero que você faça uma força para não deixar de modo algum eu desfazer esse movimento. Tudo bem? Que você realizou. Pode realizar? Isso. No 3, vou pedir que você faça a força. Tudo bem? 1, 2, 3 e força, 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 força. Isso, muito bem. Pode retornar. Aqui nós vimos que essa paciente ela é grau 5 de força muscular, ou seja, ela consegue resistir à força máxima que eu apliquei a ela. Caso essa paciente ela não conseguisse resistir a essa força, eu já descartaria, eu já diria que ela é apenas grau 3? Não, pessoal. Eu teria que aplicar uma força um pouco menor, no caso submáxima, aquela que eu apliquei na medição do grau 5. Onde seria o grau 4, eu aplicaria uma força menor, tudo bem? Já que eu vi que a paciente, além de grau 3, ela tem grau 5, a gente pode simular, no caso se ela não conseguisse, nem no 3, nem no 5, o que seria? Qual é o outro grau? O grau 2, ok? Pausa. Muito bem, pessoal. Para a gente fazer uma melhor interpretação dos graus, vamos relembrar lá no início. Se depois que eu realizasse o movimento de forma passiva e pedisse para a paciente realizar de forma ativa para que eu testasse o grau 3 dessa paciente, e na hora que ela realizasse ativamente, ela não fizesse o movimento de adução horizontal completo, ou seja, apenas parcialmente, ela não seria grau 3, e sim grau 2, ok? Mas e aí, caso essa paciente, ao invés dela fazer apenas parcialmente, ela apenas ter um mínimo movimento, um espasmozinho? Eu já descarto que essa paciente é grau 2 e eu já digo que ela é grau 1? Não, pessoal. Por quê? Neste movimento, nós temos uma maneira de facilitar para essa paciente, ok? Que seria uma posição onde a gravidade ficasse minimizada. Tudo bem? Como essa posição? A paciente dessa vez, ela não vai estar deitada e sim sentada, ok? Com uma cadeirinha que pode ter um encosto aqui, tronco dessa paciente sempre ereto, cabeça centralizada. O membro que eu vou testar, ele tem que estar em uma abdução
abdução de 90 graus sobre uma superfície. O ideal é que seja uma superfície lisa, ok? Para ajudar ela no momento, tudo bem? E, cotovelo estendido e nessa posição neutra. Não em supinação, não em pronação. Posição neutra. E eu vou dar o comando para ela. Paciente, eu quero que você realize esse movimento aqui, tudo bem? Tente colocar essa sua mãozinha para cá, tudo bem? Tente ao máximo afastá-la daí, deslizando aqui. 1, 2, 3, pode realizar. Tudo bem? Pode retornar. Importante salientar que, se fosse onde ele tivesse esse déficit de força, ele logicamente não teria tanta amplitude como ela teve, tudo bem? Mas qualquer movimento, mesmo que seja parcial, ele é grau 2. Caso essa paciente não conseguisse realmente nenhum tipo de movimento, a gente diria que essa paciente é grau 1. Mas, se na hora que eu pedisse para ela fazer a força, ok? Tente, paciente, faça força para tentar realizar esse movimento. Eu iria palpar, ok? O músculo responsável por essa ação de abdução horizontal do ombro, que é o peitoral maior, ok? Na hora que ela realizasse a força, eu iria colocar minha mão sobre o músculo peitoral maior, onde eu teria essa percepção se ele está realmente contraindo ou não. Caso ele esteja contraindo, essa paciente é grau 1. Caso eu veja que não há nenhuma contração, essa paciente é grau 0. Pessoal, como eu disse a vocês, no grau 1, para eu dizer que essa paciente ela é grau 1, caso nenhum dos outros graus ela tenha se enquadrado, eu tenho que sentir a contração do músculo peitoral maior, que participa ativamente da abdução horizontal do ombro. Eu vou pedir que essa paciente faça a força, como se quisesse realizar o movimento, e eu vou verificar se tem a contração. 1, 2, 3, paciente pode fazer a força? Isso, muito bem. Olá, meu nome é Rosana e eu vou estar agora explicando o teste de força muscular para os músculos da rotação medial de ombro. Para isso, nós precisamos... Tá bom. Vai. Para isso, nós necessitamos que o paciente esteja em decúbito dorsal e... Obrigada. Que o braço esteja assim, por 90 graus, do cotovelo endurecido e também posição. Para o grau 5 de força, é necessário, novamente, uma posição do paciente. Dessa vez, a gente vai estar nessa posição aqui, 90 graus do cotovelo, com o ombro. E então, vamos fazer uma resistência com mais estabilidade no cotovelo e uma resistência aqui no ombro. O paciente tem que tentar colocar a sua mão para baixo, tá bom? Mas tem que resistir também, tá vendo? 1, 2, 3 e já. Como ela conseguiu resistir, ela entrar o 5 de força. Se ela não conseguisse, eu colocaria uma força máxima dessa mesma maneira. E se ela não conseguisse, ela seria grau 3. Por um grau 2 de força, é necessário que o paciente esteja em posição que diminua a ação da gravidade sobre o músculo. Então, nesse caso, o paciente ele tem que estar em decúbito ventral, com o cotovelo um pouco fora da maca. Para isso, é necessário que o paciente ele faça esse movimento assim. O paciente tem que fazer esse movimento como se estivesse colocando a sua mão para trás e para frente, ok? Nesse caso, esse paciente ele tem o grau 2. Se ele não tiver esse grau, ele não conseguir fazer esse movimento, aí nós vamos ter que fazer a palpação do músculo, que no caso é o retorno menor. Se o paciente não prestou nenhum movimento,
movimento nos graus todos para cima, agora é hora de testarmos o grau 1, que é a palpação do músculo. Nesse caso, o músculo subescapular. Ele vai estar localizado embaixo da escápula e por conta disso, para a gente palpar ele, o paciente tem que estar entre o cúbito central com o ombro para fora da máquina, justamente para ocorrer esse deslizamento da escápula e possibilitar nós palparmos ele. Para isso, a gente tem que palpar pela região axilar. Nesse caso, eu senti o músculo, porque ela tem movimentos já em grau 5. Mas em um paciente que não tenha essa contração desse músculo e a gente não perceba, ele vai ser considerado grau 0. Se ele tiver essa mínima contração, vai ser grau 1. Lateral do ombro, o paciente deve ser posicionado sobre uma maca, em decúbito ventral, ou seja, deitado sobre ela, com a barriga encostando na maca. O posicionamento dele deve ser central do tronco e também da cabeça, não pode ser tanto centralizado como colocado ao lado oposto do membro que vai ser testado. Quanto ao braço que irá ser testado, ele deve estar em abdução de braço e cotovelo em flexão de 90 graus, com o membro pendente. Então, a instrução aqui será para ele realizar o movimento para frente e para cima, como se ele fosse alcançar o teto. Pode realizar, paciente. Aqui, como ele conseguiu realizar o movimento contra a gravidade, significa que ele é um grau 3. Então, além disso, seria testado o grau 5 e o grau 4. O paciente deve realizar o movimento novamente e agora o terapeuta deve estabilizar na região distal do braço, pedir para que ele realize o movimento, pode realizar o movimento, paciente. E agora, ele iria aplicar a força como terapeuta. Então, seria nessa região aqui. Então, paciente, eu quero que você mantenha essa posição e não me deixe desfazer. Então, no 3. 1, 2, 3. Força, força, força. Tudo bem, pode relaxar. Como o paciente conseguiu resistir, mesmo a resistência do terapeuta, ele é um grau 5. Caso ele tivesse cedido um pouco, seria grau 4. Além disso, voltando ao grau 3, caso ele não conseguisse vencer a força da gravidade, nós iríamos testar o grau 2. Grau 2, quanto a esse movimento, o paciente deve ser colocado mais lateralmente ao terapeuta, então ficando mais próximo do final da maca. Além disso, o braço dele fica totalmente pendente, então o membro superior totalmente pendente, e ele vai ser orientado a movimentar a palma da sua mão para frente e para fora dessa forma. Então, paciente, eu quero que você busque realizar esse movimento. Pode voltar? Pode realizar. Tá. Como ela conseguiu realizar um movimento parcial com minimização da gravidade, porque essa posição de minimização da gravidade significa que ela é um grau 2. Se ela, caso não conseguisse realizar o movimento mesmo com a minimização da gravidade, eu iria verificar se há uma contração ali do músculo responsável por esse movimento. Então, aqui está o supraespinhoso, nessa região mais superior. Então, caso houvesse a contração aqui e ela não tivesse esse movimento, seria considerado um grau 1. Caso não tivesse nem essa contração muscular, seria um grau 0. Estaria medindo a força muscular do movimento de flexão do cotovelo. Mas para isso, a paciente tem que estar em posição ereta, tem que estar com a cabeça centralizada e também tem que estar com o braço do lado do seu corpo. Primeiramente, eu farei movimentos de forma passiva para o paciente, pegando o seu braço e tentando encostar sua mão no seu ombro. Agora eu deixei para fazer o movimento sozinha, sem auxílio. Como ela conseguiu fazer o movimento sem meu auxílio, ela conseguiu então fazer grau 3, porque ela conseguiu resistir à força da gravidade. Agora eu direi que ela fazer novamente o movimento. Agora eu estarei aplicando uma força na sua região distal do antebraço. Aí, o paciente, você tem que ficar nessa posição e não pode deixar de fazer essa posição também. Tá? Vamos dizer, força, força, força. Pode relaxar.
A paciente ela conseguiu resistir a grau 5, ou seja, ela é grau 5. Se ela não conseguisse resistir, eu tentaria outra vez com uma força submáxima. Aí, se ela conseguisse resistir essa força submáxima, seria grau 4. Mas se ela não resistisse também a grau 4, ela seria grau 3, pois ela conseguiu resistir à força da gravidade. Agora eu pedirei para que ela dervisse o seu braço sobre a superfície plana, de forma que movimente apenas o cotovelo. Você poderia fazer isso, como vocês conseguiram perceber, ela conseguiu movimentar o braço dela na posição que da gravidade, ou seja, ela tem grau 2. Mas se ela não conseguisse, a gente palparia então o músculo do bíceps para poder verificar se ela tem pelo menos contração dessa musculatura. O músculo bíceps fica nessa região mais ou menos aqui. Aí então a gente vai fazer o movimento agora. Poderia fazer paciente? Ela dá para sentir a contração do músculo dela bíceps e então, ou seja, ela é grau 1. Mas se ela não conseguisse nem fazer a contração do músculo bíceps, então ela seria grau 0. Bom, se a paciente conseguir também fazer o movimento de forma parcial, vai ser considerada também grau 2. Você poderia simular a seguinte forma. Bom, agora estarei medindo a força muscular da extensão do cotovelo. Primeiramente, é necessário que a paciente fique deitada em decúbito legal, que seu ombro esteja em 90 graus e seu cotovelo também esteja em 90 graus. Para que seu olecranon fique alinhado com o seu ombro, é necessário colocar uma toalhinha embaixo. E também a paciente tem que ficar posicionada para o outro lado do movimento. Primeiramente, eu farei o movimento com a paciente em forma passiva. Esse é o movimento que eu quero exercitar para o paciente. Agora eu pedirei para ela fazer sozinha, sem dar meu auxílio. Como a paciente conseguiu fazer o movimento por conta própria, ela conseguiu grau 3. Mas caso ela não conseguisse, seria grau 2. Mas agora eu estarei testando o grau 5 para ver se ela consegue resistir à minha força. Mas se ela conseguir resistir, é grau 5. Se não, vai deixar ela 4. Então, a parte distal do braço dela e pedirei para que ela faça o movimento. Aí eu aplicarei força na parte distal do antebraço dela. Agora, eu aplicando uma força no seu antebraço e você não pode deixar, eu deixo fazer o movimento, tudo bem? Tá. 1, 2, 3 e força, força, força. Relaxante. Bom, a paciente conseguiu resistir o movimento, ou seja, ela é grau 5. Mas se ela não resistisse o movimento, eu aplicaria uma força submáxima. Se ela resistisse, seria grau 4. Se ela não resistisse, seria grau 3. Porque ela não conseguiu resistir à força da gravidade. Bom, se a paciente não conseguir fazer grau 3, resistindo à força da gravidade, agora a gente botaria uma posição onde fosse minimizada a força da gravidade. A paciente ficaria em posição decúbito lateral e também teria que estar o seu tronco ficar alinhado com a sua cabeça. E também tem que colocar uma posição na posição. Além disso, tem que estar também suas pernas no soltamento, mas sendo definido, está também semi-flexionado. O seu braço ele não está estendido dessa vez. Agora esse braço está flexionado. E eu pedi para que a paciente faça um movimento de extensão do braço, movendo o braço na superfície plana. Bom, paciente, eu quero que você movimente o braço estendendo o seu ombro, estendendo ele, utilizando sua mão pela superfície. Tudo bem? Tá, então, vou falar uma vez desse lado. 1, 2, 3 e... Bom, como vocês puderam ver, ela conseguiu fazer um movimento de flexão, de extensão, mesmo com a força da gravidade minimizada. Então, ela é grau 2. Caso ela não conseguisse, ela seria grau 1. Mas para poder ser grau 1, eu teria que palpar o tecido braquial
e ver se há alguma contração enquanto ela faz o movimento. Caso não tenha contração, ela seria grau zero. Avaliação de força muscular do movimento de pronação do cotovelo. Primeiramente, a gente tem que adequar o paciente ao movimento. Então, a posição do paciente vai ser, ele tem que estar sentado, de preferência numa cadeira que tenha o apoio nas costas, no caso, né? A cabeça dele tem que estar neutra, o tronco ereto e a cabeça alinhada ao tronco. O cotovelo dele ele tem que estar numa posição de flexão, então vai fazer um ângulo de 90 graus nesse segmento. É válido ressaltar que quando a gente coloca o paciente na posição que a gente vai avaliar, a palma da mão dele tem que estar voltada para cima no movimento de supinação. Então, primeiramente a gente vai ensinar o gesto para o paciente. Então, paciente, eu quero que você faça esse movimento. E o paciente agora ele vai tentar fazer de uma maneira ativa, de uma maneira sozinho. Então, por favor, paciente, pode fazer esse movimento? Como a gente pode perceber, o paciente ele conseguiu fazer o movimento de uma forma ativa, então ele vai ser considerado um grau 3. E logo a gente vai avaliar os graus posteriores, que são o 5 e o 4. Como a gente vai avaliar graus posteriores ao grau 3, a gente vai avaliar o grau 5. Então, no grau 5, a gente tem que ter em mente que o paciente, primeiramente, ele vai fazer o movimento que eu pedi anteriormente. Isso. Não, faça e mantenha. Isso, faça e mantenha. E o avaliador, ele vai fazer como se fosse uma bolachinha na articulação do punho do paciente. Então, ele vai acoplar as duas mãos na articulação do punho e pedir que o paciente mantenha essa posição. Paciente, você mantém essa posição e eu vou tentar desfazer ela. Mas você mantém força para continuar com ela, tudo bem? 1, 2, 3, força, força, força. Pode relaxar, muito bem. Como o paciente ele conseguiu manter a posição que eu estava tentando desfazer, ele vai ser um grau 5. Caso o paciente ele não conseguisse manter a posição, ele seria classificado, a gente testaria o grau 4, que a gente colocaria uma força submáxima no paciente. Caso o paciente não resistisse a essa força submáxima, ele seria classificado como um grau 3. Caso o paciente ele não apresentasse o grau 3, a gente testaria graus mais baixos, como o grau 2 e grau 1. Então, no grau 2, a gente vai ter uma minimização da gravidade. Então, a gente trocaria a posição do paciente. Ele estaria com um encosto na costa, no caso, né? A coluna ereta, a cabeça neutra. O importante aqui é o quê? Que a gente mudaria a posição do braço dele, onde essa angulação ela seria de 45 graus e a flexão do cotovelo ela seria de 90. Então, essa vai ser a posição que minimiza a gravidade e você falaria para o paciente realizar o gesto. Então, o paciente faça aquele mesmo gesto que eu ensinei anteriormente para você. De novo. Caso o paciente caso o paciente faça o gesto ou faça parcial, ele vai ser o grau 2. Caso o paciente não faça, ele não consiga fazer mesmo minimizando a gravidade, a gente testaria o grau 1, que vai ser a palpação da musculatura. Para esse movimento, a musculatura que vai ser palpada vai ser o pronador redondo. O pronador redondo ele se encontra nessa região bem aqui. Então, eu vou pedir para a paciente realizar o gesto, mesmo que ela não consiga, só tentar fazer o gesto e eu vou sentir, ver se a musculatura está contraindo. Se ela estiver contraindo, o paciente vai ser classificado como um grau 1. Se eu não sentir contração nenhuma, vai ser classificado como um grau 0. Meu nome é Tainá Cássia e eu vou explicar sobre o movimento de supinação do cotovelo. Para isso, a posição do paciente ela tem que estar, de preferência, sentado, com o banco, com o encosto nas costas, o tronco ereto, a cabeça neutra e o cotovelo flexionado no ângulo de 90 graus, com a face palmar. Para iniciarmos o teste, a gente tem que entender que
A mão do paciente ela vai estar na posição oposta. Então, por exemplo, se o movimento é de supinação, a mão dele vai estar em prona. E eu vou explicar o movimento passivamente para o paciente e depois ele vai tentar realizar o movimento de uma maneira ativa. Então, paciente, eu quero que você faça esse movimento. Esse movimento. Ok? Caso o paciente ele consiga realizar o movimento de uma maneira ativa, ele vai ser grau 3, mas a gente vai ter que testar o grau de força 5 e 4 para confirmar mesmo se ele é grau 3 ou não. Para avaliarmos o grau 5 do movimento de supinação do cotovelo, é necessário primeiro pedir para o paciente realizar o gesto feito anteriormente. Paciente, você pode realizar aquele gesto que eu acabei de ensinar para você? Isso. O terapeuta ele vai realizar como se fosse uma bolachinha, estabilizando a articulação do punho do paciente. Então ele vai colocar uma mão na região dorsal e outra mão na região palmar do paciente, estabilizando a articulação. E com isso ele vai pedir para o paciente manter essa posição e eu vou tentar retirar essa posição. Então, paciente, vou tentar desfazer esse gesto e eu quero que você mantenha essa posição, tudo bem? Eu vou aplicar força, ok? 1, 2, 3 e força, 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 força. Muito bem. O paciente, a gente pode observar que o paciente ele é um grau 5. Caso o paciente cedesse a aplicação da força, a gente testaria graus inferiores, como o 4, que é uma força aplicada submáxima. Então, caso o paciente ele cedesse também a força 4, ou grau de força 4, ele seria grau 3. Caso o paciente não apresente um grau de força 3, a gente vai testar o grau de força 2. Ele se baseia numa minimização da gravidade. Então, a gente vai, de certa forma, trocar a posição do paciente. Nessa posição que minimiza a gravidade, o paciente ele vai estar com o ombro flexionado a 45 graus e o cotovelo em 90. E a gente vai pedir para que ele faça o movimento que ele fez anteriormente, que é o movimento de supinação do cotovelo. Este movimento. Isso. De novo. Muito bem. Nessa situação, a gente tem dois tipos de resolução. Ou o paciente ele vai apresentar um movimento completo, ele consegue realizar um movimento completo com essa minimização da gravidade, ou ele apresenta um movimento parcial. Caso ele não apresente um movimento completo ou um movimento parcial, a gente vai testar o grau de força 1. O grau de força 1 ele é avaliado quando a gente pede para o paciente realizar um movimento, e mesmo que ele não consiga fazer o movimento, a gente vai avaliar a contração muscular do músculo que está envolvido na supinação do cotovelo, que seria o supinador. Então, a gente vai palpar o músculo supinador e vai pedir para o paciente realizar um movimento. Paciente, faça o movimento. Caso a gente não sinta a contração do músculo supinador, o paciente vai ser grau 0, que não apresenta nenhuma movimentação nesse músculo. O paciente deve estar sentado, de preferência com uma cadeira com encosto, com o tronco ereta, cabeça centralizada, cotovelo posicionado em 90 graus de flexão, o antebraço posicionado em posição neutra, entre pronação e supinação, com o polegar para cima e dedos estendidos. O paciente deverá realizar o seguinte movimento. Ele deverá iniciar de uma ligeira extensão e deslizar a mão sobre a mesa, fazendo a flexão. Paciente, você irá realizar o seguinte movimento. Você irá deslizar sua mão sobre a mesa dessa forma. Ok? O paciente realiza o movimento de maneira parcial, deve-se testar grau 2. Caso ele realize de maneira completa, deve-se atribuir a ele grau 3 e deve-se testar ainda grau 5. Vale ressaltar ainda que deve-se testar o movimento de flexão do punho tanto do lado esquerdo quanto direito. O paciente deve manter a posição anterior, porém agora o terapeuta deve aplicar uma resistência máxima sobre a região palmar. Paciente, você irá realizar um movimento de levar os dedos para cima dessa forma. Ok?
ok? E aí eu irei aplicar uma força. Realize o movimento. Faça força, 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 ok. Caso o paciente não resista à força máxima aplicada, deve-se testar grau 4. Grau 4. O paciente mantém a mesma posição de grau 5, porém o paciente deve aplicar uma força submáxima na região palmar. Paciente, realize o movimento. Eu irei aplicar a força. Força, força, força. Caso o paciente não resista à força submáxima aplicada, deve-se testar grau 2. O paciente deverá realizar o seguinte movimento. Ele deverá iniciar de uma ligeira extensão e deslizar a mão sobre a mesa, fazendo a flexão. Paciente, você irá realizar o seguinte movimento. Você irá deslizar sua mão sobre a mesa dessa forma. Ok? Ok. Caso o paciente não consiga fazer o movimento, deve-se testar grau 1. Grau 1. O paciente deve manter a posição anterior, porém agora o terapeuta deve avaliar a contração muscular dos flexores de punho que ficam na região medial do epicôndilo. Paciente, você tentará realizar o movimento e eu irei avaliar a contração muscular, ok? Bom, agora eu irei falar sobre o teste de força muscular durante o movimento de hiperextensão do punho. Para iniciar, vamos começar com o grau 3. O paciente deve estar posicionado em uma cadeira, de preferência com o encosto, com o tronco alinhado, com a cabeça centralizada e com o antebraço posicionado em pronação, cotovelo em 90 graus e os dedos eles devem estar sempre fletidos e a articulação no punho deve estar além da borda da mesa. Paciente, você irá realizar o seguinte movimento. Você irá esticar o seu punho em direção à parte de trás da sua mão. Ok? Realize o movimento. Bom, caso o paciente realize o movimento de maneira parcial, deve-se testar grau 2. Caso ele realize o movimento de maneira completa, deve-se testar grau 5. Grau 5. O paciente continua na posição anterior, mas agora o terapeuta deve aplicar uma resistência máxima na região dorsal da mão, enquanto estabiliza a região distal do antebraço. Paciente, você irá realizar o movimento anterior. Realize o movimento. Agora eu irei aplicar a força e você não me deixará desfazer o movimento, ok? Força, 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 ok. Caso o paciente não resista à força máxima, deve-se testar grau 4. Grau 4, o paciente deve continuar na posição anterior, mas o terapeuta ele irá aplicar uma força submáxima, estabilizando ainda a região distal do antebraço. Paciente, você irá realizar o movimento anterior e eu irei aplicar a força novamente, ok? Realize o movimento. Força, 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 ok. Caso o paciente não resista à força de grau 4, deve-se testar grau 2. Grau 2. O paciente deve estar posicionado, sentado na cadeira, com o tronco ereto, cabeça centralizada, cotovelo em 90 graus de flexão, o punho ligeiramente fletido, dedos também fletidos, apoiados sobre a mesa, e o antebraço deve estar em posição neutra, entre pronação e supinação. Paciente, você irá realizar o seguinte movimento. Você irá deslizar a sua mão para o outro lado dessa forma, ok? Realize o movimento. Caso o paciente não consiga realizar o movimento, deve ser testado o grau 1. Já. Grau 1. O paciente permanece na mesma posição, mas agora o terapeuta, enquanto o paciente tenta realizar o movimento, deve avaliar a contração muscular dos extensores de punho que ficam próximo ao epicôndilo lateral do cotovelo. Paciente, tente realizar o movimento anterior. Caso haja contração, o paciente deve ser considerado grau 1.
Caso não haja alteração, deve ser atribuído ao paciente grau 0.